Olá, pessoal. Meu nome é Sam. Fui criado em uma família com 4 mães e 35 filhos. Fazíamos parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma seita polígama liderada pelo profeta Warren Jeffs, que agora cumpre uma sentença de prisão perpétua. Eu fui criado na Igreja Mórmon convencional, estou casado há 10 anos e tenho 2 filhos incríveis. Quero falar sobre como foi crescer em um ambiente polígamo quando ainda era criança. Eu cresci na região da fronteira entre o sul de Utah e o norte do Arizona, em um lugar chamado Short Creek. Eu cresci em Utah, então sempre fui de Utah, embora estivesse a apenas 5 minutos da fronteira com o Arizona. Short Creek era uma cidade muito pequena, e sempre foi assim. Então tive uma vida bem pacata, em uma cidade pequena, por assim dizer, e éramos bem isolados do resto do mundo. A cidade mais próxima era St. George, em Utah, que ficava a cerca de 45 minutos de onde eu cresci. Íamos lá para fazer compras e coisas assim. Quando nasci, minha família já tinha 3 mães. E minha mãe era a segunda. Meu pai tinha outras 2 esposas. E eu era o filho do meio. Dentro dos filhos da minha mãe, eu estava bem no meio de tudo. Quando nasci, estávamos morando em uma casa móvel, um trailer de 2 cômodos, o que ficava um pouco apertado, já que éramos muitos vivendo ali. Tínhamos o trailer de 2 cômodos e também um trailer de 1 cômodo ao lado, mas esse só tinha 2 quartos, então a casa era bem apertada. Mesmo assim, éramos uma família muito unida desde o começo. Minha mãe teve 12 filhos, e eu fui o 6º, se não me engano. Então, estava bem no meio. Se não era o 6º, era o 7º. Eu teria que contar novamente os nomes para ter certeza, mas era algo assim, no meio. Quando eu nasci, deve ter havido uns 15 a 18 filhos morando na casa. Claro que eu tinha irmãos e irmãs mais velhos, que já eram bem mais velhos que eu. Alguns deles já tinham se mudado para fora de casa antes de eu nascer. De fato, meu irmão mais velho havia deixado a igreja e nem estava mais por perto quando eu nasci. Então, foi uma dinâmica de família bem única, com uma grande diferença de idade entre os filhos. Minha mãe entrou na família 15 anos depois da primeira esposa de meu pai. Depois que ele se casou com minha mãe, não sei exatamente quanto tempo depois ele se casou com a terceira esposa. Quando alguém se casa, é bem comum que tenha um filho logo em seguida, porque o uso de anticoncepcionais e coisas do tipo não são permitidos. Então, tudo o que realmente preciso fazer é contar a partir do filho mais velho da minha mãe até o filho mais velho da terceira esposa, e assim descobrir o intervalo entre os casamentos. Eu diria que foi entre 5 e 8 anos. Vou deixar esse intervalo grande, porque é difícil saber exatamente, mas algo entre 5 e 8 anos. Eu tinha irmãos da mesma idade, mas da parte das outras mães. Eu tenho um irmão que é 4 meses mais novo que eu. Isso era bem comum, ter irmãos com idades muito semelhantes. Muitos dos meus outros irmãos também tinham uma diferença de idade bem próxima à minha. E havia alguns de nós que, apesar de estarmos anos distantes, fazíamos aniversário no mesmo dia de um dos filhos das outras mães. Então, sim, havia muitos aniversários combinados. Parece que todo mês havia vários aniversários na família. Com tantas pessoas morando em um trailer de 2 cômodos, e vamos falar sobre a mudança mais tarde, porque eventualmente saímos daquele trailer e fomos para uma casa maior. Até lá, tudo era separado por gênero e por mães. Cada mãe tinha seu próprio quarto, que ficava de um lado do trailer ou da casa, enquanto a outra ficava do outro lado. Mas todos nós morávamos no mesmo trailer. As mães ficavam com os bebês ou crianças pequenas nos quartos delas. Depois, havia quartos de meninos e de meninas. E se houvesse espaço e mais quartos, tínhamos quartos de meninas mais velhas e mais novas, assim como quartos de meninos mais velhos e mais novos. Tentávamos separar por gênero, e na medida do possível, também por idade. E só para acrescentar, meu pai também tinha o próprio quarto no trailer, porque não havia muitos cômodos. O quarto dele servia como escritório também, então era um espaço bem pequeno. Nossa vida quando eu era criança era muito simples, muito humilde. Mas tínhamos um grande quintal com muitos jardins, onde cultivávamos muitos vegetais e frutas. Então, embora fosse uma vida modesta, de certa forma era rica, porque havia muito amor e felicidade. Eu era muito novo para entender a fundo o que estava acontecendo com relação à igreja e às questões religiosas.
Uma das lembranças mais antigas que eu tenho da minha infância, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, era bem novinho. Lembro que era primavera e eu estava deitado na cama da minha mãe. Eu devia ter ido tirar uma soneca ou algo assim, mas de algum jeito acabei na cama dela. Passávamos muito tempo ao ar livre, fazendo coisas no quintal e esse tipo de atividade. Minha mãe tinha uma colcha de cama que parecia seda. Não sei se era seda verdadeira, mas parecia. Eu estava descalço, com os pés de fora, e lembro de acordar e sentir o calor do sol entrando pela janela. A janela estava aberta e uma brisa suave entrava. Eu podia ouvir os pássaros cantando lá fora e as crianças felizes correndo por aí. Não sei por que essa cena ficou tão gravada na minha memória, tão vívida, mas até hoje lembro disso claramente. Eu me lembro de esfregar meus pés na colcha e pensar: eu tenho a vida perfeita. Naquele momento eu sentia que tinha tudo o que podia sonhar. Era pura felicidade. Quando olho para trás e digo que tive uma boa infância, foi porque me sentia seguro. Sabia que minha família me amava e tinha tudo o que poderia desejar. No entanto, hoje, olhando para isso como adulto, percebo o quão apertado e talvez desconfortável era para as outras crianças mais velhas. Isso mostra o quanto havia amor na nossa família, e eu sentia que tinha tudo. Então, sobre a interação entre os irmãos, éramos permitidos a brincar uns com os outros. Os meninos frequentemente iam brincar sozinhos, nós íamos para o quintal, ou tínhamos diferentes tipos de tarefas ao ar livre. Desde muito jovem, nós não éramos obrigados a trabalhar ou fazer tarefas pesadas. As meninas, ocasionalmente, ajudavam em alguns trabalhos no jardim ou na horta, e nesses momentos interagíamos com elas e brincávamos. Lembro-me muito claramente de brincar de pega-pega com minhas irmãs mais velhas e me divertia muito. Eu achava que tinha as irmãs mais legais do mundo, porque elas brincavam comigo, corríamos juntos. Porém, não era tão comum que os meninos brincassem com as meninas, porque também éramos separados nas tarefas que precisávamos fazer. Então, nem sempre estávamos juntos, mas não havia restrições para estarmos juntos ou para fazermos algumas tarefas juntos. Mas, em relação à organização da casa, a separação era intencional. As tarefas dos meninos, no nosso caso, muitas tarefas eram compartilhadas. Por exemplo, um trabalho que fizemos bastante foi a produção de algo chamado chums. Não sei se esse é o termo correto, mas eram aqueles elásticos que conectam os óculos, para que se eles caírem ou forem retirados, fiquem pendurados no pescoço. Fazíamos esses elásticos e os vendíamos para ajudar a gerar alguma renda para a família, e todos éramos obrigados a fazer isso. Então, esse tipo de tarefa era comum para todos. Meus irmãos e eu fazíamos bastante isso, assim como minhas irmãs também ajudavam. Outra coisa que fazíamos para ajudar a trazer dinheiro para a família era a construção de paletes de madeira, que depois vendíamos para o transporte de mercadorias. Comprávamos madeira, cortávamos e montávamos os paletes. Esse era um trabalho externo, feito apenas pelos meninos. As meninas nunca eram envolvidas nesse tipo de tarefa, pois era mais trabalho sujo, onde acabávamos ficando com as mãos cheias de farpas. Era o tipo de serviço que os meninos faziam, algo mais trabalho de menino, e as meninas não faziam parte disso. Sabe, eu nunca prestei muita atenção no que as meninas faziam. Eu não costumava fazer a lavanderia, os meninos não faziam muita roupa ou passavam roupas. No entanto, eu vou dizer, e talvez algumas das minhas irmãs não concordem com isso, mas, em algumas ocasiões, eu fui obrigado a ajudar na lavanderia, seja dobrando roupas ou algo assim. Talvez isso tenha sido mais uma coisa que minha mãe queria que eu aprendesse. Ela fez questão de que eu soubesse como passar roupa, dobrar roupas e até como limpar um banheiro. De fato, eu limpei muitos banheiros ao longo da minha infância. Por isso não é que eu não estivesse envolvido nas tarefas de casa, porque estava, mas parecia que as meninas faziam mais isso, especialmente as tarefas relacionadas à comida. As meninas estavam muito mais envolvidas na preparação das refeições em casa do que os meninos. Então, é engraçado, porque, olhando para trás, penso que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tinha uma visão bem antiga, tradicional, que nunca acompanhou o passar dos tempos. As meninas eram responsáveis por tudo dentro de casa, enquanto os meninos saíam para fazer os trabalhos externos. Mas, na verdade, isso não era bem assim até eu ficar mais velho. Até que eu atingisse uma certa idade onde já saía para trabalhar fora de casa, isso não acontecia.
Mas durante a minha infância éramos muito envolvidos na limpeza e nas tarefas domésticas também. À medida que crescíamos e nos tornávamos adolescentes, começamos a ser exigidos a fazer coisas mais de homem, como os trabalhos fora de casa, e foi aí que veio a separação maior entre os papéis. Acho que é nesse momento que minhas irmãs olham para trás e dizem: nós tivemos que fazer tudo dentro de casa. E sim, elas estão certas. Quando as meninas se tornaram adolescentes, a diferença se tornou mais nítida, e foi quando os meninos começaram a sair para trabalhar. Mas havia tempo para brincadeiras também, claro, não tanto quanto seria comum no mundo lá fora. Eu tive um caminhão de brinquedo, desses de plástico, que eu empurrava por aí. Eu adorava esse caminhão e na minha mente eu estava dirigindo. Fazia sons incríveis e eu achava que era o melhor caminhão do mundo. A coisa podia ir muito rápido até que eu tropeçasse em uma pedra, o que fazia tudo parar abruptamente. Mas de qualquer forma, nós sempre arrumávamos jeitos de nos divertir. Às vezes cavávamos túneis no quintal, que era bem grande. Sempre tivemos muito espaço para brincar e fazer atividades por lá. Eu me lembro de alguns brinquedos, mas não eram tantos quanto talvez a maioria das famílias tivesse. Eu não sei se isso era algo comum em todas as famílias mormons, mas no caso da nossa família, as meninas não podiam ter bonecas. Bonecas eram proibidas, porque eram consideradas muito próximas de ídolos. Elas se pareciam com seres humanos, mas não eram humanos, e isso estava muito perto da linha de idolatria, algo que deveria ser evitado. Quase me surpreende que não tivessem visto as bonecas como uma forma de as meninas aprenderem a cuidar de bebês, como se fosse um treinamento para a maternidade. Mas é importante lembrar que, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sempre havia bebês ao nosso redor, então não precisávamos de bonecas. Se uma menina quisesse aprender a trocar fraldas, por exemplo, tinha um bebê por perto para fazer isso. Agora, os meninos nunca, jamais, eram envolvidos nesse tipo de tarefa. Trocar fraldas, dar banho em bebês, essas eram atividades das meninas. Era sempre responsabilidade de uma irmã mais velha ou de uma das mães. Eu, pessoalmente, nunca fui envolvido nessas tarefas, a não ser talvez em empurrar um bebê no carrinho para ajudá-lo a dormir. Mas nunca foi exigido de nós, meninos, que trocássemos fraldas ou fizéssemos algo semelhante. Com os meus irmãos, quando brincávamos, a diversão estava em outras coisas. Nosso quintal, por exemplo, tinha uma grande montanha, e nós aproveitávamos bastante isso. Nunca joguei videogame ou assistia filmes ou TV, mas fazia muitas coisas divertidas, talvez perigosas na maioria das vezes, mas era divertido. A gente subia na montanha, construía fortalezas de pedras, e depois os irmãos mais velhos vinham testar a resistência das nossas construções, destruindo-as e dizendo: se Deus mandasse um terremoto, vocês teriam que garantir que a fortaleza fosse forte o suficiente. Eu quase fiquei surpreso ao perceber que eles realmente diziam isso. Às vezes, falavam sobre destruições que Deus enviaria para punir os maus, e coisas como fogo eterno e condenação eram muito comuns no nosso vocabulário, no contexto da igreja. Hoje, olhando para trás, percebo que meus irmãos mais velhos só estavam brincando conosco, mas, mesmo assim, isso gerava muita diversão. E aí, quando a fortaleza era destruída, construíamos outra e recomeçávamos. Além disso, nós fazíamos arcos e flechas. No começo, era só uma brincadeira de cowboys e índios, correndo pelo riacho perto de casa. Jogávamos de polícia e ladrão, aquelas brincadeiras de criança, mas quando fomos ficando mais velhos, começamos a ficar mais habilidosos em fazer arcos e flechas. A gente esculpia os galhos e fazia as flechas de verdade, colocando penas em uma ponta e afiar a outra ponta, deixando bem afiada. Mesmo sendo de madeira, as flechas podiam machucar se não tivéssemos cuidado. Aí, usávamos tubo de PVC para fazer o arco. Prendíamos uma corda forte e fazíamos um arco bem resistente. Chegamos a um ponto em que atirávamos as flechas para o alto e jogávamos um jogo de ver quem ficava mais tempo embaixo, tentando não se mover até que as flechas começassem a cair. Aí a gente corria para se salvar. Eu realmente não sei como meus irmãos e eu sobrevivemos a essa infância. Mas claro, quando nossos pais descobriram sobre isso, as flechas e os arcos foram confiscados. Se as mães descobrissem algo, não era tão grave. O problema é quando o pai ficava sabendo. Aí, tudo parava de repente, porque as mães, mais do que tudo, contavam para o pai. E ele aparecia, pronto para dar um sermão, e a gente ficava morrendo de medo. Então, voltando ao jogo das flechas, a gente atirava para o alto e esperava as flechas caírem para correr. Elas sumiam no céu, iam muito longe,
E a gente só via elas voltando e tinha que correr para se proteger. Mesmo não sabendo como, eu e meus irmãos sobrevivemos a essa infância cheia de aventuras e riscos. De qualquer forma, fazíamos muitas coisas assim, a maioria delas bastante perigosas. Enquanto brincávamos com as flechas, nunca aconteceu. Mas houve um incidente em que um dos meus irmãos, durante um treino de tiro ao alvo, acabou atravessando a linha de fogo no exato momento em que uma flecha foi disparada. Por sorte, a flecha não estava bem afiada, mas ainda assim acertou ele. Rapidamente, inventamos uma história dizendo que ele tinha tropeçado e caído, e o levamos para a sala de emergência, ou seja, o quarto da minha mãe, que era meio que a enfermeira da família. Embora eu não saiba se ela tinha algum tipo de treinamento médico, ela era muito boa com óleos naturais e coisas assim, ou então usava peróxido de hidrogênio e colava os ferimentos. Enfim, o levamos para o quarto dela, e ele parecia estar bem, mas foi assustador. Quando isso aconteceu, a gente pensou: meu Deus, matamos um dos nossos irmãos. E esse foi o susto mais perto de uma lesão grave que tivemos. E falando sobre as regras, além da proibição das bonecas e outras coisas que a gente não podia fazer, nossa, havia muitas regras porque a igreja em si tinha várias. O profeta da igreja, quando eu nasci, era o Rulon. Nós o chamávamos de Tio Rulon. Para nós, todos os líderes da igreja eram chamados de tio, por algum motivo. O profeta, então, era o Tio Rulon. O bispo no Canadá era o Tio Winston. E onde eu morava, o bispo era o Tio Fred, de Short Creek. Então, havia vários bispos, e o profeta era o Tio Rulon, que na verdade era o pai do Warren Jeffs. Mas mesmo antes do Warren Jeffs, já havia muitas regras na igreja. Havia muitas orientações sobre o que podíamos ou não usar, sobre as cores que podíamos ou não ter. Por exemplo, em minha família, a cor vermelha era absolutamente proibida, em qualquer coisa. Não podíamos ter nada vermelho, nem no carro, nem nas roupas, nada. O vermelho era considerado uma cor sagrada, reservada para a volta de Jesus Cristo, que viria com seu manto vermelho. Por isso a cor não podia ser usada, mas por causa de todo o ensino que recebíamos sobre isso, eu, quando criança, passava a ver o vermelho como uma cor do mal. Achava que quem usasse vermelho era uma pessoa má. Embora no início o vermelho fosse associado à sacralidade e à volta de Cristo, para mim, acabou se tornando algo perverso, algo proibido. O mesmo aconteceu com o preto. Em minha família, o preto também era visto como uma cor ruim. Não podíamos usar roupas pretas. Minha mãe nunca me deixaria usar uma camiseta preta, e ela ficava irritada se eu usasse calças pretas. Ela simplesmente não gostava da cor preta. A questão do preto se tornou algo mais familiar, algo mais específico da minha mãe. Eu acho que no começo não era algo da igreja, mas ela associava a cor preta ao mal, por algum motivo. Então isso era mais uma regra da nossa família do que da igreja. Mas, para ir à igreja, a maioria dos homens usava terno preto. E sim, meu pai usava calças pretas também. Agora que estou pensando nisso, parece que a proibição do preto era algo mais da minha mãe, e não da igreja. Não era uma regra geral da igreja, mas ela não gostava. Então a gente evitava usar preto, principalmente em roupas casuais. Para roupas formais, como para ir à igreja, isso não era problema. Além disso, havia muitas outras regras. Por exemplo, o pagamento do dízimo. Não era uma opção. Quando a igreja pedia um valor específico, todos tinham que contribuir com o dízimo. E havia muitas outras regras, mas é difícil lembrar de todas agora. A lista é grande, e tenho certeza de que vou lembrar de mais coisas conforme o tempo passar. Mas dentro de casa, havia também regras que cada família seguia. Por exemplo, em nossa casa, era proibido correr dentro de casa. Correr no interior da casa era uma grande proibição. Nós não podíamos assistir a filmes. Isso era uma regra da igreja, na verdade, uma regra que se aplicava a todos. Filmes só podiam ser assistidos se fossem aprovados pelo pai da casa, que geralmente eram filmes como Bambi ou A Noviça Rebelde. Quando Warren Jeffs assumiu, as regras ficaram ainda mais rígidas. E muitas das coisas que podíamos fazer quando eu era mais novo foram proibidas depois. Mas, sim, a TV era proibida. Muitos livros também não podiam ser lidos. Apenas livros aprovados podiam estar na casa, o que criava um ambiente bastante controlado. Embora tentassem fazer parecer que as pessoas tinham livre-arbítrio e a liberdade de viver como quisessem, havia muitas regras e muita coisa controlada. Por exemplo, se você achasse que já estava na idade para considerar o casamento, não podia simplesmente decidir isso por si mesmo.
Você poderia falar com o profeta ou com o bispo e compartilhar seus pensamentos, mas, no final, eles decidiam com quem e quando você se casaria. Eles tinham controle total sobre isso. Namorar ou ter qualquer tipo de relacionamento com o sexo oposto fora do seu círculo familiar era absolutamente proibido, pois queriam ter controle total sobre os casamentos e a formação das famílias. Quebrar essa regra significava, na maioria das vezes, ser expulso da comunidade e separado de sua família, em alguns casos para sempre. Quando eu estava na idade de ir para a escola, já tinha sido decidido que iríamos fazer homeschooling. Não podíamos ir à escola pública. O que acontecia é que várias famílias, ou melhor, famílias e famílias estendidas, porque todos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de algum modo eram considerados família, se reuniam em um local específico, que variava a cada ano. Às vezes era em um prédio, às vezes em alguma casa da nossa família, e lá nós fazíamos o homeschooling. Nossos irmãos mais velhos, algumas mães e até o pai ensinavam. Eu acho que ele chamava isso de devocionais, mas na prática eram estudos religiosos. Meu pai também dava aulas. Então era uma escola bem familiar, onde só pessoas da nossa família eram responsáveis pelo ensino. No começo, recebíamos livros didáticos de fora da igreja, mas depois esses livros foram substituídos por materiais criados por Warren Jeffs, ou talvez com alguma ajuda, não sei ao certo, mas sei que ele teve uma grande participação na criação deles. Esses materiais vieram de uma escola chamada Alta Academy. Antes de Warren Jeffs assumir, a maioria dos membros da Igreja Mormon, que moravam no norte de Utah, na região de Salt Lake, se mudou para Short Creek em 2001, antes dos Jogos Olímpicos de 2002, que aconteceriam em Salt Lake City. Eles fundaram essa escola, Alta Academy, onde Warren Jeffs era o diretor, e lá ele estava criando o material e ensinando as lições. Com o tempo, passamos a usar o material criado por ele para o homeschooling. Ou seja, a escola em casa ficou ainda mais controlada, com tudo vindo de uma fonte centralizada. Então, sim, nunca fui à escola pública, e a maioria dos meus irmãos, tanto os mais velhos quanto os mais novos, também nunca frequentaram escola pública. Nenhum de nós recebeu diploma de ensino médio. Na verdade, ainda bem jovens, muitos de nós, principalmente os meninos, já estavam trabalhando em obras, não necessariamente full-time, mas muitas horas semanais. Eu comecei a trabalhar em tempo integral aos 13 anos, e foi por volta dessa época que minha educação, nem mesmo a homeschooling, praticamente chegou ao fim. Quero dar crédito ao meu pai, pois ele sempre falava sobre a importância da educação. Ele teria adorado se todos os seus filhos tivessem a oportunidade de ter um diploma universitário, embora, claro, isso fosse algo que a igreja não permitia. Ele realmente desejava que todos os seus filhos tivessem uma educação formal, mas por causa das regras da igreja, isso não foi possível. Meu pai realmente gostava da ideia de uma educação, mas acho que ele tinha as mãos atadas por estar dentro da igreja. Havia muitas coisas que ele talvez quisesse fazer, mas, por causa das regras da igreja, ele acabava seguindo o que era imposto. Ele falava bastante sobre o desejo de que todos nós tivéssemos uma educação, mas não era algo realmente exigido, especialmente depois de uma certa idade. Eu era bem jovem, e mesmo sem experimentar o mundo lá fora, mas fomos ensinados que éramos um povo especial, a elite de Deus. Fomos ensinados que éramos os escolhidos para trazer à tona a plenitude do Evangelho, como chamavam, e que seríamos aqueles especiais capazes de retornar e viver com Deus novamente, porque éramos poucos. Fomos ensinados que o mundo lá fora era tão corrupto e perverso que a razão de sermos apenas 9.000 ou 10.000 era que o mundo inteiro estava corrompido. E, por isso, Deus destruiria o mundo, porque havia tanta maldade acontecendo. Quando olho para isso agora, vejo que era uma forma de nos assustar, uma tática de medo para evitar que quiséssemos explorar o mundo lá fora e viver de forma diferente. Mas sim, fomos ensinados desde cedo que éramos diferentes, e isso era para ser uma coisa boa. Somos diferentes, mas isso é ótimo, era o que nos diziam. Eu frequentemente tinha pesadelos, e até sonhos acordados sobre isso. Pesadelos durante o dia, como eu chamava. Sempre imaginava alguém entrando na nossa comunidade e me tirando dos meus pais. Esse era o meu maior medo, ser arrancado de meus pais. Fomos ensinados sobre a incursão de 1953, quando isso realmente aconteceu.
Meu pai era uma criança na época e testemunhou isso. Era muito assustador imaginar que o governo ou qualquer outra pessoa do mundo maligno, como éramos ensinados, poderia invadir e tentar nos separar, porque, claro, na minha mente, essas pessoas estariam trabalhando para Satanás, como nos ensinaram. O governo e as pessoas de fora, elas sempre seriam controladas por Satanás. Como fomos ensinados a nos ver como um povo especial e peculiar, eu imaginava que o mundo inteiro estava contra mim e a minha pequena comunidade. Eu achava que países ao redor do mundo se reuniam à noite em seus sofás e pensavam: como podemos destruir a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Sério, era assim que eu via as coisas. Para mim, éramos tão especiais, tão únicos. Esse era um dos meus maiores medos, que alguém viesse e tentasse destruir a nossa família e a nossa comunidade. Eu cresci em St. George, então, quando íamos ao supermercado ou ao Costco, era comum ver membros da Igreja Mormon vindo à cidade. Então, eu estava exposto a outras pessoas da nossa comunidade, o que também significava que eles estavam expostos a mim. Mas, durante toda a minha vida até os 18 anos, meu pai foi o prefeito de Hilldale, e por causa disso, ele estava em contato com muitas pessoas de fora. Havia muitas reuniões com autoridades de Utah, funcionários do governo e outras pessoas que vinham para a prefeitura, onde meu pai trabalhava, para se encontrar com ele. Por ser o prefeito, ele precisava se associar bastante com o mundo externo. Eu acho que ele fez um bom trabalho tentando entender que nem todas as pessoas lá de fora eram ruins. Eu ouvi e vi muitas pessoas da comunidade falando de forma negativa sobre o mundo exterior. Mas pelo cargo do meu pai, ele teve a oportunidade de perceber que nem todos os de fora eram maus. Claro que ele nunca nos ensinou que o mundo lá fora era um lugar bom para se viver. Ele tentava ensinar contra isso e seguia os ensinamentos da igreja o máximo possível. Mas também não dizia coisas como: encontrei fulano do mundo exterior hoje. E nossa, deu para ver os chifres. Pessoas malignas, muito, muito ruins. Ele tentava ver o lado bom das pessoas, o que foi uma grande vantagem para mim. Talvez isso tenha facilitado um pouco minha saída da igreja mais tarde, porque eu não via o mundo lá fora como totalmente ruim. Claro, aprendi isso por mim mesmo à medida que crescia, mas naquele momento, não pensava no mundo inteiro como algo totalmente negativo. Eu só achava que a maioria dele era assim, ruim. Isso aqui vai fazer você rir. Houve um homem que aparecia para vender aspiradores Rainbow. Meu pai chegou a vender esses aspiradores por um tempo, mas não era o meu pai que estava vendendo, esse homem era do Chile. E o mais irônico é que, mais pra frente na minha história, você vai entender por que isso é irônico que ele fosse do Chile. Ele chegou na nossa casa, num trailer de 2 cômodos, e fez uma demonstração do Rainbow, aspirando um bom pedaço do tapete. Depois ele despejou a sujeira de volta no tapete para mostrar o quanto o aspirador tinha funcionado, como se fosse incrível. Eu lembro muito disso, e o fato de ele ter entrado na nossa casa, isso meio que mostra que, nos primeiros tempos da minha infância, as coisas não eram tão rigorosas como passaram a ser depois com Warren Jeffs. Quando ele assumiu, pessoas de fora não seriam mais bem-vindas na nossa casa. Mas na época, eu não lembro de ter ficado super assustado com aquele homem. Talvez porque eu estava cercado pela minha família. Por isso não achei tão estranho. Bom, vale lembrar que todos os meus irmãos mais velhos já trabalhavam. Então não foi algo que meu pai chegou para mim e disse: Samuel, você agora vai trabalhar e trazer dinheiro para a família. Você não pode mais ir à escola. Isso não aconteceu, quero deixar bem claro. Foi mais uma falta de ênfase sobre a continuidade dos estudos, e também porque meus irmãos mais velhos estavam fazendo isso. Então eu queria fazer o mesmo. Não posso nem culpar muito por querer fazer o que meus irmãos mais velhos, que eu achava super legais, estavam fazendo. Eu diria que comecei a trabalhar em tempo integral por volta dos 13 anos. Nessa idade, eu já tinha quase 1,80 m de altura. Eu cresci muito rápido. Acho que aqueles tomates caseiros realmente fizeram efeito. Eu estava em canteiros de obras e me disseram para dizer às pessoas, caso perguntassem, que eu tinha pelo menos 16 anos. Se não quisesse perguntas, era só dizer que tinha 18 anos. Eu realmente parecia ter essa idade, então conseguia enganar todo mundo. Comecei fazendo trabalho com pedras. Colocávamos pedras, reais ou falsas, na parte externa das casas. Meus irmãos mais velhos tinham uma empresa de pedras, e esse era o tipo de trabalho que fazíamos. Também construíamos caminhos de pedras e pátios, entre outras coisas.
Tudo que envolvia pedra, a gente fazia. Às vezes, íamos até pedreiras para buscar as pedras. Encontrávamos grandes pedras, íamos até lá com brocas e cinzéis, e começávamos a retirar as pedras. Era um trabalho bem pesado, muito trabalho manual, mas a gente recebia um pagamento por isso. Fomos pagos, mas também éramos instruídos a dar uma parte do que recebíamos para ajudar nas despesas da família. Essa era uma maneira de muitos questionarem como um pai, ou até mesmo as mães, conseguiriam sustentar uma família tão grande. Bem, quando você tem uma família grande e muitos filhos mais velhos, essa era uma forma de a gente contribuir com o sustento. Vale lembrar também que a primeira esposa do meu pai não nasceu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela se converteu já na adolescência. Ela se casou com meu pai depois de se converter. Ela teve uma educação e trabalhou o tempo todo enquanto eu estava vivendo lá. Então, ela também ajudava muito financeiramente para a família. A nossa era uma família bem grande, com muitos irmãos mais velhos trabalhando e ajudando a trazer dinheiro. Eu não acho que teria sido exigido de mim, caso eu tivesse dito: "Não, quero continuar na escola, quero um diploma." Nunca houve esse tipo de pressão. Não posso afirmar com certeza, mas não acho que teria sido forçado a começar a trabalhar para ajudar a família financeiramente. Se você fosse menor de 18 anos, deveria entregar o dinheiro para o seu pai, e ele, por sua vez, repassava o dízimo e as contribuições para a igreja. Era assim que funcionava. Agora, quanto eu era obrigado a dar minha nossa, isso foi há tanto tempo que eu mal me lembro. Eu não era muito bom com dinheiro na época, embora agora eu seja bem melhor com isso. Mas, quando eu era mais novo, nós não éramos ensinados a economizar. Éramos ensinados a ganhar dinheiro e depois entregá-lo para a família e para a igreja, para ajudar a construir o reino de Deus, como diziam. Então, nunca pensávamos em economizar. Eu sempre tentava gastar a minha parte o mais rápido possível, para que não acabasse ficando com alguém. Eu comprava relógios caros, completamente desnecessários, jaquetas de couro ou algo muito chique. Isso me lembra uma história engraçada. Eu gastei muito dinheiro em uma cama extremamente cara. Eu só queria uma cama chique. Então encontrei uma na internet. Não lembro se era no JCPenney ou em algum outro lugar, mas eu vi a cama e falei: "É essa a cama que eu quero." Ela era bem cara, muito mais cara do que eu poderia pagar, especialmente sendo criança. Mas eu só queria a cama mais legal da casa, então resolvi comprar. Pedi o dinheiro de um pagamento que recebi e fui lá. Comprei a cama. Nesse mesmo período, alguém da comunidade faleceu, o que era muito comum, pois muitas pessoas morriam e todo mundo da comunidade ia aos funerais. Quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava no seu auge, com cerca de 15.000 pessoas, os funerais eram frequentes e toda a comunidade se reunia para ir. Então, um dia, estávamos saindo para o carro do meu pai para irmos a um funeral. E ao sairmos, um caminhão enorme, tipo um CMTR, parou na frente da nossa casa. Eles começaram a descarregar várias caixas, uma atrás da outra. O meu pai ficou surpreso, sem saber o que fazer. "O que está acontecendo aqui? Isso é um conjunto de cama?" Naquela época, eu estava dividindo o quarto com 2 ou 3 dos meus irmãos. Essa mudança aconteceu depois que saímos da casa móvel, onde eu tinha nascido. Do outro lado da rua, havia uma casa maior, onde uma outra família morava. Eles haviam investido muito trabalho e esforço para construir essa casa grande e bonita. Eles haviam feito uma grande reforma recentemente, mas o pai dessa família havia falecido. Então, a igreja, que controlava tudo, decidiu dividir a família e redistribuir as pessoas em diferentes casas. A igreja disse ao meu pai que nós, a nossa família, iríamos morar naquela casa maior. Então nos mudamos para lá. Como a casa era bem maior do que a antiga, não havia tantas pessoas por quarto. Eu estava dividindo um quarto com 2 ou 3 irmãos, mas naquele momento, um dos meus irmãos mais velhos tinha se mudado. Então eu estava com 2 irmãos no quarto. E foi nesse contexto que um dia o conjunto de cama chegou. Um conjunto de cama inteiro, incluindo a cabeceira, colchão e todas aquelas coisas elegantes. O entregador, coitado, não fazia parte da igreja. Estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas ele foi xingado, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu só dizia: "Não se preocupe, é meu. Vou mostrar onde é o quarto. Coloque aqui mesmo." Eu estava tentando lidar com a situação, mas não foi bem assim.
Meu pai não ficou nada feliz, claro. Eu não sei o que eu estava pensando, mas na minha cabeça, o plano era que o conjunto de cama fosse entregue à noite, descesse pela chaminé e magicamente ficasse no meu quarto sem que ninguém visse. Claro que isso não aconteceu. O conjunto foi colocado em exposição e eu acabei me metendo em grandes problemas por não ter pedido autorização. Eu consegui manter o conjunto, embora não tenha sido exatamente o que meu pai esperava. Eu consegui manter. Acho que meu pai já não sabia mais o que fazer comigo nessa fase. Eu tinha me tornado algo que ele não esperava. Eu estava sempre em apuros por causa de algo que fiz. E certa vez fui mandado para o escritório dele. Eu entrei e falei algo engraçado, e ele começou a rir. Eu estava em apuros, mas ele estava rindo, e eu senti que ele não sabia mais como lidar comigo. Mesmo com essa bagunça toda, eu consegui ficar com a cama. Gastei meu próprio dinheiro nela e a coloquei no meu quarto. Eu tinha o conjunto de cama mais chique da casa. Quando eu saí de casa, não pude levar a cama. Deixe-me esclarecer. A cama era a mais chique da casa, mas não era a maior cama da casa. Acho que depois que eu saí, um dos meus irmãos ficou com a cama. De qualquer forma, essa história é engraçada e compartilho para vocês entenderem sobre se conseguíamos manter o nosso dinheiro e quanto dele ia para a igreja. E a resposta é que eu gastava o meu dinheiro rapidamente, para não perder ele de alguma forma. Por isso, você via muitos carros e caminhões muito chiques na igreja, com vidros escuros, rodas de luxo, escapamento estiloso e tudo mais que você pudesse comprar. Eu acho que, para os homens e meninos da igreja, isso era uma maneira de gastar dinheiro em algo que fosse apenas deles, algo que não precisavam dar para a igreja. E olhando para trás, talvez essa fosse uma das razões para tanto luxo. Como adolescente, eu tinha algumas regras para seguir. A principal regra era não ouvir música de gentios. Na nossa comunidade, éramos permitidos a ouvir apenas músicas aprovadas pela igreja, como as músicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que para um adolescente era extremamente entediante. E até hoje, como adulto, ainda acho chato. As músicas eram todas monótonas, como Ó Profeta, nós te amamos. E a gente ouvia isso sem parar. Meus irmãos mais velhos, que seguiam as orientações da igreja à risca, colocavam essas músicas no carro. E a gente ficava ouvindo no trajeto para o trabalho e de volta, em longos passeios, com a voz do Warren Jeffs e de suas esposas, além de pessoas da comunidade. Era isso que éramos permitidos a ouvir. Era um tédio total, sério, era de deixar qualquer um com dor nos ouvidos. Não podíamos ouvir nada além disso, mas quando estávamos sozinhos, eu, pelo menos, e alguns dos meus irmãos, às vezes ouvíamos o que a igreja chamava de música gentia, ou do diabo. A gente tentava ouvir música escondido, ligando o rádio nos carros ou em outros lugares, sempre na surdina. Uma vez, lembro de ter sido pego pela minha mãe. Eu tinha comprado um Walkman, acho que é assim que se chamava, com CDs e fones de ouvido. Era um daqueles aparelhos portáteis, e na época, eu estava ouvindo Tim McGraw. Eu estava deitado na cama, totalmente imerso na música, com o volume no máximo, e não ouvi minha mãe entrando no quarto. Quando olhei, ela estava me encarando. E claro, ela podia ouvir a música do lado de fora do quarto. Eu devia ter uns 14 ou 15 anos, talvez. Ela ficou ali, só me olhando. Eu tirei o fone de ouvido e ela perguntou: Samuel, o que você está ouvindo? Eu respondi: é só Tim McGraw. Ela pegou o CD e começou a ler os títulos das músicas. Quando viu, ficou horrorizada. Ela disse que as músicas eram as coisas mais malignas que ela já tinha visto, falando sobre intimidades, algo que era um tabu total na nossa comunidade. Por causa disso, eu fui direto para o inferno, segundo ela. Ela mandou eu jogar tudo fora, e claro, eu fiquei em sérios problemas por isso. A música era um dos maiores problemas para nós. Quando fui ficando mais velho, comprei um DVD portátil. Eu estava evoluindo na vida, já tinha uma telinha de 4 polegadas, o que na época parecia uma super tecnologia. Aí, nós, os meninos mais velhos, fazíamos umas coisas secretas, coisas que não devíamos fazer. Mas o pior pecado, o mais grave de todos, era ter qualquer tipo de relacionamento com uma menina fora da nossa família. Qualquer tipo de comunicação com o sexo oposto, nem pensar. Se você fosse pego de mãos dadas com uma menina, era o fim. Seria expulso da comunidade e possivelmente da sua família. Às vezes acontecia de alguns meninos, talvez até eu, não vou negar nem confirmar,
saírem escondidos para ver uma garota. Eu, por exemplo, tinha essa ideia meio country, como se fosse fazer uma música de fazenda. Pensava, seria ótimo encontrar a filha do fazendeiro Johnson e ir para o curral. Algo assim. Bom, isso nunca aconteceu. Ou aconteceu? Bem, sim, aconteceu algumas vezes. Eu pegava minha bicicleta e atravessava a cidade para simplesmente conversar com uma garota. Não era nem beijar ou algo assim, mas só para bater papo. Se alguém soubesse disso, eu estaria em sérios problemas. Se os líderes da igreja descobrissem, eu poderia ser expulso da comunidade, ser separado da minha família, por algo tão simples como conversar com uma garota. Imagina o quanto de adrenalina eu sentia pedalando o mais rápido possível naquela bicicleta pequena, que não era nem de longe do meu tamanho. Eu tinha 1,90 m de altura, e era muito grande para aquela bicicleta. Eu fazia isso porque estava desesperado por amizade fora da família. E claro, como qualquer adolescente rebelde, eu também gostava da adrenalina da situação. Eu devia ter uns 16 anos, e tudo isso era um grande risco. Mas era também a única forma de ter um pouco de liberdade. Eu estava desesperado por amigos fora da minha família, e provavelmente tinha uns 16 anos na época. Como qualquer adolescente, eu queria explorar novas amizades. E claro, sendo um pouco rebelde, eu gostava da adrenalina. Gostava da emoção de fazer algo proibido. Então, às vezes, eu tentava sair pela janela ou dava um jeito de sair de casa sem ser pego. Mas nossos pais eram muito bons em nos pegar. Parecia que sempre sabiam antes mesmo de tentarmos sair. Então, a gente acabava se metendo em muitos problemas tentando assistir a um filme ou fazer algo simples. Havia muitas regras, e as regras eram muito rígidas. Agora, passando para o aspecto religioso, foi nessa época que o Rulon Jeffs faleceu e Warren Jeffs se tornou o profeta. Eu tinha 12 anos quando o Rulon Jeffs morreu, e logo depois, Warren assumiu. Já tínhamos tantas regras, mas com a chegada de Warren Jeffs, as coisas mudaram ainda mais. Eu frequentemente falo sobre a infância boa que tive, e muita dessa boa infância vinha da proximidade da família, da grande família que eu tinha. Eu podia celebrar algumas datas com os parentes, como o Dia de Ação de Graças, algo que, quando criança, era muito bom para mim. A gente se reunia e fazia grandes celebrações. O Natal e o Halloween nunca foram permitidos, mas havia algumas coisas como o 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, que quando eu era mais novo, a gente ainda celebrava. Porém, com a chegada de Warren Jeffs, essas tradições foram todas retiradas. Essas grandes lembranças de celebrações com a família, que tinham sido tão boas na minha infância, desapareceram. Mesmo com uma família maravilhosa, e apesar de eu ter tido uma boa infância, havia sempre um medo espiritual. Os ensinamentos sobre o inferno e a condenação eterna estavam presentes o tempo todo. O medo era real, e isso me acompanhou ao longo da minha infância. Eu fui afortunado por ter nascido em uma boa família, mas isso não significava que estávamos livres do medo imposto pela igreja. Os ensinamentos diziam que, se não cumpríssemos as regras, o diabo tomaria conta das nossas vidas, ou seríamos punidos por Deus. Esses ensinamentos eram aterradores e muito reais. Quando Warren Jeffs assumiu o posto de profeta após a morte do pai, isso foi um grande choque para a comunidade. Ninguém esperava. A gente achava que o Rulon Jeffs seria o último profeta dessa dispensação, o último antes da destruição do mundo, quando Deus destruiria tudo e levaria os justos para o céu. Então, quando ele morreu, foi um choque total, algo que nunca imaginávamos. Mas claro, Warren Jeffs rapidamente criou uma narrativa dizendo que, de alguma forma, ele tinha se tornado o representante do seu pai e que o pai dele estava trabalhando através dele para continuar a obra e guiar o povo até que estivéssemos suficientemente justos. O interessante é que, segundo essa narrativa, sempre a culpa era do povo. Se a segunda vinda não acontecesse, ou se as grandes destruições não acontecessem, a culpa sempre era nossa, porque não éramos justos o suficiente. Isso ficava claro em todos os ensinamentos. Então, se as coisas não acontecessem como Warren Jeffs dizia, a culpa sempre recaía sobre o povo. Para a maioria da comunidade, isso significava que Warren Jeffs era realmente o próximo profeta. A minha família foi uma das que acreditou nisso. Foi-nos dito para orar e procurar nossa própria resposta sobre se Warren Jeffs era ou não o profeta. Mas, como você sabe, fomos ensinados a vida inteira que ele era um homem de Deus, assim como seu pai.
E agora nos diziam que o pai dele tinha afirmado que ele seria o próximo profeta. Era muito claro para a maioria da comunidade que Warren Jeffs seria o próximo profeta. Naquele momento, Warren ainda não tinha começado a fazer tudo o que ele viria a fazer depois, como separar famílias, destruir a comunidade. Sei que quem ainda segue Warren Jeffs pode não ver as coisas dessa forma, mas, olhando para trás, vejo que, quando Rulon Jeffs era o profeta, a comunidade era bem diferente. Quando Warren Jeffs assumiu, ele destruiu a comunidade. Eu sei que isso pode ser doloroso de ouvir, mas, infelizmente, ele fez tudo errado. O abuso das famílias, do dinheiro, do poder, de crianças. Tudo isso foi de uma gravidade inacreditável e absolutamente repulsivo. Eu fico horrorizado quando penso no que ele fez depois disso. Mas naquela época, na minha adolescência, eu continuei acreditando nele. Eu realmente achava que ele era um homem de Deus e o profeta de Deus. Eu o encontrei várias vezes, na verdade, antes da morte de seu pai. Uma das minhas irmãs se casou com o pai dele, Rulon Jeffs, e acho que ela foi a 60ª esposa dele. Ela tinha por volta de 18 anos, e o Rulon Jeffs tinha cerca de 80 anos. Naquele momento, aquilo era algo muito especial, porque fomos criados para acreditar que se alguém fosse permitido fazer parte da família do profeta, isso seria a maior honra que você poderia imaginar, independentemente do número da esposa ou da diferença de idade ou qualquer outra coisa. Era uma honra imensa ser casado com o profeta de Deus. Na minha mente jovem, eu não entendia totalmente o que significava casar. Eu não tinha ideia de como aquilo aconteceria, então só achava que era algo muito especial. Nunca perguntei para a minha irmã como ela se sentia sobre isso. Ela era muito mais velha que eu, e nunca foi da minha conta. Hoje gostaria de poder voltar no tempo e saber como ela realmente se sentia. Mas de qualquer forma, por causa desse casamento, eu estive na casa de Rulon Jeffs e Warren Jeffs várias vezes e visitei com eles em diversas ocasiões. E porque eu acreditava profundamente em tudo o que estava sendo ensinado, quando entrei na casa de Rulon Jeffs, logo depois do casamento da minha irmã, senti algo que achei ser a presença do Espírito de Deus me comunicando que a igreja era verdadeira. Eu sentia aquelas emoções que me disseram que eu sentiria sempre que estivesse na presença dos servos de Deus. Sentimentos de paz, amor, calor e segurança. Era como se eu tivesse morrido e ido para o céu quando entrei na casa de Rulon Jeffs e conversei com ele e com Warren Jeffs. Agora, olhando para trás, sei das coisas horríveis que aconteciam naquela mesma casa, naquele mesmo período, e me pergunto como eu pude ter esses sentimentos, sabendo o que estava acontecendo ali. Mas, claro, hoje entendo que nossas mentes são ferramentas muito poderosas. Se você for convencido de que algo vai ser de uma certa maneira, você fará com que seja, mesmo que na realidade não seja. Sei que isso pode parecer confuso, mas foi essa a conclusão que cheguei agora. Naquela época, eu certamente tinha muito medo de ser pego e expulso. Eu ainda acreditava completamente em tudo o que a igreja dizia. Houve momentos em que alguém da comunidade, talvez uma garota, me perguntou se eu sairia. Mesmo com 16 ou 17 anos, a ideia de sair da comunidade me aterrorizava. Nessa época, eu já havia trabalhado fora da comunidade, feito diversos trabalhos de construção. Eu fiz trabalho de carpintaria, construção de estruturas e outros tipos de serviço. Eu tinha conhecido muitas pessoas fora da comunidade, mas quando digo conhecer pessoas fora da comunidade, não significa que fizemos amigos. Não éramos realmente autorizados a nos associar com pessoas de fora de maneira mais íntima. Podíamos apenas fazer negócios com elas, como em transações de trabalho. A ideia era: sim, você pode trabalhar com eles para ganhar dinheiro, mas não se torne amigo deles, ou pergunte sobre a vida deles. Eu ainda tinha muito medo, naquela idade, de que se saísse, cairia nas mãos de Satanás. Eu estava com muito medo de sair, achava que se fosse embora, cairia nas mãos de Satanás, e essa ideia me aterrorizava. Então, até aquele ponto, eu não tinha nenhuma intenção de sair da comunidade. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. O ponto de virada para mim aconteceu quando começamos a trabalhar em um projeto de reforma. Eu não trabalhei tanto nesse projeto, fui algumas vezes, mas meus irmãos trabalharam bem mais do que eu. A família que morava na casa enquanto a gente fazia a reforma era simplesmente diferente. Tinha o pai, a mãe e vários filhos, mas o que realmente se destacou foi a maneira como eles eram.
Eram tão amigáveis, tão receptivos, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Apesar de, até então, termos conhecido outras pessoas fora da comunidade, nunca tínhamos nos aproximado delas dessa forma, pois éramos ensinados a manter distância. Na verdade, acho que era o nosso comportamento que afastava as pessoas, mas essa família não se importava com isso. Eles nos aceitavam como éramos. Eles vinham até nós, traziam algo para beber quando estávamos com sede, e sempre paravam para conversar. A filha deles, que tinha mais ou menos a nossa idade, vinha sentar em um balde e ficava conversando com a gente enquanto trabalhávamos. Isso foi algo completamente novo para nós, algo que nunca havíamos vivenciado. Para nós, aquilo foi tão único e diferente que não conseguimos ignorar. Não podíamos simplesmente pensar que era algo maligno ou obra de Satanás. Era uma família genuinamente feliz e muito gentil, e isso ficou marcado para todos nós. Lembro de voltar para casa com meus irmãos e comentar sobre como aquela família era incrível, como era bom trabalhar naquele projeto. Mas foi aí que tudo começou a mudar. Eu tinha cerca de 17, quase 18 anos, e à medida que comecei a perceber que existiam pessoas boas fora da comunidade, comecei a questionar tudo o que me disseram sobre a igreja, sobre o mundo lá fora e sobre a felicidade que nos ensinaram que só existia na igreja. Quando vi isso com meus próprios olhos e percebi que poderia aceitar a realidade, comecei a me questionar. Eu estava quase completando 18 anos, e foi nesse momento que as perguntas começaram a surgir. Eu me perguntava: será que o que estou sendo ensinado é realmente a verdade? Será que o mundo é como me disseram ou é completamente diferente? E claro, uma pergunta levou a outra, e o meu mundo começou a mudar. Aos 17 anos, quase 18, eu comecei a sentir essas dúvidas. Encontrei aquela família, vi que o mundo lá fora não era tão assustador e percebi que existia bondade fora da comunidade. Mas até completar 18 anos, eu não poderia realmente sair. Eu poderia tentar, mas, se minha família quisesse me trazer de volta, eles poderiam acionar a polícia para me procurar e me trazer de volta para casa. Isso aconteceu várias vezes dentro da comunidade, e eu sabia disso. Então, mesmo com as dúvidas e questionamentos, eu não queria sair de imediato. Não foi até um dia específico que as coisas realmente mudaram. Estávamos trabalhando em outro projeto, que não era o da reforma da casa da família que mencionei, mas sim um trabalho em St. George. A filha dessa família, aquela que costumava vir nos visitar, veio até nós para dar oi. Já tínhamos nos tornado amigos, e ela fez questão de ir até lá, nos visitar após o trabalho. Depois disso, decidimos ir a um restaurante local para jantar, juntos, eu e meus irmãos. Nós fomos todos juntos jantar, e depois do jantar, 2 dos meus irmãos, os mais certos de todos, decidiram voltar para casa antes que alguém se metesse em problemas. Isso acontecia muito, porque nossos pais e a comunidade sempre ficavam de olho na gente. Eles sabiam exatamente quando era para estarmos em casa, e se não voltássemos a tempo, ficavam preocupados, achando que algo de ruim havia acontecido ou que estávamos nos rebelando de alguma forma. Claro, a maioria de nós não queria causar esse tipo de preocupação. Então, 2 dos meus irmãos foram embora. Mas eu, junto com outro irmão um pouco mais velho e um amigo da comunidade, decidimos ficar e continuar conversando com a garota. Queríamos fazer perguntas, conhecer um pouco mais sobre o mundo lá fora. Saímos do restaurante e fomos para um parque local. Estacionamos o caminhão e começamos a conversar. A conversa foi fluindo, e parecia que estávamos controlando nossas vidas pela primeira vez. Estávamos fazendo algo que queríamos fazer, não o que nos disseram que deveríamos fazer. Sentamos ali, conversamos e conversamos mais ainda. O tempo passou e, quando percebemos, já era 2 da manhã. As mensagens de texto e as ligações começaram a chegar, e ficamos ainda mais cientes de que o que estávamos fazendo era muito arriscado. A gravidade de estarmos tão tarde fora de casa, ainda mais com uma garota de fora da comunidade, estava começando a pesar. Naquele momento, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e meu irmão mais velho também tinha 18. Estávamos com um amigo da nossa idade e uma garota de fora da comunidade. Estávamos todos muito preocupados com o que poderia acontecer a seguir. Olhei para meu irmão, ele olhou para mim e para o nosso amigo, e então tivemos uma ideia. Algo que parecia loucura na hora, mas que acabou sendo um marco.
Nós dissemos: e se a gente simplesmente não voltar mais? Estávamos tão preocupados com as possíveis punições que naquele momento pensamos: e se a gente não voltar? Se eles descobrirem que estamos com uma garota, então já não importa mais. E foi assim que decidimos. Pensamos: agora é o melhor momento para isso. Eu tinha $20 na carteira. Meu irmão provavelmente tinha o mesmo e o nosso amigo não muito mais. Achamos que, se íamos fazer isso, agora era o momento certo. A nossa amiga olhou para a gente com uma expressão de quem não acreditava no que estava ouvindo. Ela nos disse: vocês são os meninos mais malucos que eu já vi na vida. O que estão fazendo? Ela entendeu muito bem, depois de ter passado algum tempo conosco, que, se decidíssemos deixar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nunca mais poderíamos voltar para casa. Você deixa de ser bem-vindo na sua casa, na sua família, e deixa tudo para trás, só por não acreditar da mesma forma que eles acreditam. Foi essa a escolha que fizemos. Ao tomar essa decisão, estávamos deixando para trás tudo o que conhecíamos. Naquele momento, ainda não estava claro para mim que estava deixando a religião, mas de fato, era isso que estava acontecendo. Eu ainda acreditava que Warren Jeffs era o profeta, mas não queria mais viver sob as mesmas regras. Não queria mais viver o mesmo estilo de vida. Eu já sabia muito mais sobre o mundo do que deveria, mais do que me ensinaram, e mesmo acreditando que Warren Jeffs fosse o profeta, pensei para mim mesmo: eu vou sair, vou experimentar um pouco a vida de outra forma e ver se o mundo é realmente esse lugar terrível que me disseram. E se for, eu vou voltar de joelhos para a minha família e pedir perdão, pedindo para me aceitarem de volta. Essa foi a minha linha de pensamento. Eu queria uma chance para conhecer o mundo. Naquele momento, Warren Jeffs estava preso desde 2006, então o dinamismo da comunidade já estava começando a mudar. Não me entenda mal. A comunidade ainda segue Warren Jeffs como profeta, mesmo ele estando na prisão. Ele cumpre uma sentença de prisão perpétua por todos os abusos pelos quais foi condenado. Naquela época, eu não acreditava em nada do que ele foi acusado de fazer. Eu achava que tudo aquilo era obra do diabo, tentando destruir a Igreja de Deus, colocando essas mentiras horríveis na mídia. Eu não acreditava que aquilo realmente tivesse acontecido. Enfim, com tudo isso em mente, decidimos que iríamos dormir sobre o assunto e ver o que acontecia. Nessa época, já estávamos recebendo várias ligações e mensagens de texto de nossos pais muito preocupados. A garota com quem estávamos olhou para nós e disse: vocês são loucos, mas se vocês não tiverem onde dormir essa noite, podem dormir no sofá da minha casa. E foi isso que fizemos. Era uma situação assustadora, afinal, seria a primeira vez que dormiríamos no sofá de uma família de fora da comunidade. Estávamos nos colocando naquela posição, com pessoas de fora. Na verdade, eles poderiam estar tão assustados conosco quanto nós estávamos com eles, porque nossas vidas eram tão diferentes, apesar de não morarmos tão longe. Aceitamos e fomos até lá. No caminho, decidi finalmente atender uma das ligações da minha mãe, só para que ela soubesse que eu estava bem fisicamente e que não estava em perigo. Não queria deixá-la acordada, preocupada com algo que não estava acontecendo. Mas se eu pudesse voltar atrás e lidar com a situação de forma diferente, eu daria qualquer coisa para ter feito isso de outra maneira. Eu tinha 18 anos e agi impulsivamente, sem pensar bem nas decisões que estava tomando. Eu tentei aliviar a situação e quando minha mãe me ligou, eu atendi e disse: olha, eu não vou voltar para casa. Decidi que vou dormir por aqui, no mundo, e vamos ver o que acontece. Eu também preciso dizer que, na época, as regras não eram tão rígidas como se tornaram depois. Eu sabia que nunca mais poderia voltar a viver com minha família, mas não achava que nunca mais fosse vê-los. Eu pensava que ainda poderia manter contato com meus pais, mesmo que com meus irmãos fosse mais difícil. Eu simplesmente disse: desculpe, não vou voltar para casa. Só queria que você soubesse que estou bem fisicamente. Tá tudo certo. Adeus. Claro, minha mãe ficou desesperada, implorando para eu voltar, dizendo: Samuel, por favor, tudo o que te ensinamos é verdade. Como você pode deixar tudo para trás? Está destruindo a família eterna que nos foi prometida. Como pode fazer isso com sua família? Foi uma decisão muito difícil, e eu realmente machuquei minha mãe naquele momento. Se eu pudesse voltar atrás, teria feito as coisas de outra forma, mas eu não sabia como lidar com isso. Eu estava em um espaço emocional tão confuso naquela idade, com tudo o que havia vivido.
Eu simplesmente não sabia como lidar com aquilo. Então, no fim, desliguei o telefone e disse: "Desculpe, não consigo te convencer de que minha decisão é certa. Vou desligar o telefone agora. Converso com você amanhã." E desliguei. Fomos dormir no sofá da casa da família daquela garota. Eu acordei em um novo mundo e não fazia ideia do que aconteceria na minha vida a partir dali. Eu subestimei completamente o que estava por vir. É difícil pensar na minha mãe e como ela ficou, mas também, com o tempo, percebo que eu era apenas uma criança de 18 anos. Todos nós cometemos erros nessa idade, fazemos coisas impensadas, dizemos palavras que não queríamos dizer aos nossos pais. Isso é tão comum. E no mundo normal, se você passar a noite na casa de um amigo e não voltar para casa, normalmente não perderá seu lar. A maioria das famílias oferece mais compreensão nesse tipo de situação. Meu coração vai para minha mãe, porque ela entendeu a gravidade do que estava acontecendo. E vai para mim também, porque naquela hora eu não entendia completamente as consequências das minhas ações. E por fim, quero fazer uma pergunta para todos que chegaram até aqui na história. Você já tomou alguma decisão quando adolescente, achando que estava maduro o suficiente, e depois percebeu que, na verdade, ainda era apenas uma criança e não tinha capacidade de entender as consequências do que estava fazendo? Eu sei que já passei por isso, e estou curioso para saber se alguém mais tem uma história parecida. Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever caso queira saber mais sobre o que foi crescer na poligamia. Essa história é só o começo e caso queiram que eu traga a continuação, comente. Eu quero ouvir o resto. E vou contar sobre as consequências dessa decisão daquela noite, de desligar o telefone e ficar com aquela família. Vamos explorar para onde isso me levou, até outra igreja, e como tudo se desenrolou a partir daí. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Até a próxima. Agora, ao terminar essa história, quero que você pare um momento e reflita. O que é viver uma vida verdadeira? Já pensou no quanto é fundamental viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo guiado pela verdade, pelo amor e pela luz que Ele oferece? Você já pensou sobre a diferença que Jesus pode fazer na sua vida? Muitas vezes, somos ensinados a seguir regras e medos impostos por sistemas que não refletem o amor de Cristo. Mas Ele nos chamou para viver uma vida de verdade, sem medos, sem falsas doutrinas, apenas com fé, esperança e amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e essa verdade é libertadora. Então eu te pergunto, você está vivendo uma vida verdadeira em Cristo? Será que as escolhas que você tem feito refletem a vontade dele para a sua vida? Talvez seja a hora de dar um passo de fé, deixar para trás os medos e as limitações que te impedem de viver plenamente na verdade que Jesus oferece. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre a importância de viver uma vida verdadeira com Jesus, eu te convido a se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder mais conteúdo que vai te ajudar a aprofundar sua caminhada com Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa transformação e interaja nos comentários. Vamos conversar sobre o que significa seguir a Cristo de verdade e como isso pode mudar sua vida para sempre. Oremos. Senhor Jesus, Deus de graça e de misericórdia, iniciamos esta oração entregando em tuas mãos aqueles que têm sido instrumentos de oferta e fidelidade. Que o teu amor envolva de maneira especial Rossini Arcoverde, renovando suas forças e abrindo caminhos de favor. Que a tua paz alcance também Célia Santos, trazendo sobre ela cuidado, proteção e direção em cada passo. E que a tua mão poderosa sustente Davidson Nascimento, derramando provisão, sabedoria e uma fé inabalável diante de qualquer circunstância. A ti, Cristo amado, apresentamos ainda a vida de Alete Sandra. Que ela sinta hoje o teu conforto, o teu abraço e a certeza de que nada está fora do teu controle. E pedimos também pela querida Márcia de Lima, para que sobre ela repouse a tua luz, restaurando, fortalecendo e fazendo novas todas as coisas. Senhor, toca cada coração que ora conosco agora, que a tua presença seja viva, que o teu Espírito Santo sopre ânimo, cura e esperança, que cada nome mencionado encontre refúgio em ti, e que cada pessoa que ouve estas palavras seja alcançada pelo teu amor que nunca falha.
Se você que está acompanhando esta oração também deseja ser apresentado diante de Deus, deixe nos comentários seu nome, sua cidade e o motivo do seu pedido de oração. Será uma alegria interceder por você. Que Cristo te abençoe poderosamente. Amém. O hospital confirmou que meus níveis de mercúrio estavam muito altos e havia veneno no meu corpo. E meus níveis de mercúrio eram exponencialmente maiores do que o normal, bem além do que alguém teria, por exemplo, comendo peixe. E eu voltei para o mesmo ambiente onde aparentemente estava sendo alimentada e cuidada. Inclusive me davam dinheiro. Parecia que estavam cuidando de mim. Existe um transtorno chamado Síndrome de Munchausen por procuração, em que o cuidador, por algum motivo, tem esse impulso de envenenar ou prejudicar a pessoa que está cuidando. Foi isso que eu descobri depois. Descobri que isso estava acontecendo. Eu estava sendo envenenada. Quero compartilhar com as pessoas como é morrer. Não dói absolutamente nada. Zero. No exato segundo em que eu não conseguia mais respirar aqui, em menos de 1 segundo eu podia respirar lá. Não há dor nenhuma. A morte não deveria ser temida por ninguém. Desde que você creia em Deus, tenha entregue sua vida a Cristo, confessado seus pecados e sido batizado. É maravilhoso estar no céu. Se algum parente seu faleceu, fique feliz por ele. Fique realmente feliz. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.